Olá, bem-vindo a mais uma atualização da Academia Online de Educação Radiológica. Meu nome é Rangel de Souza e sou radiologista do Grupo Fleury e da Rede DOR, no Rio de Janeiro. Esse mês trazemos o resumo de 8 artigos relevantes em radiologia musculoesquelética. Antes de começar, gostaria de agradecer aos editores sêniores da ACORE, bem como a coordenação no Brasil, nossa líder de time Aline Serfati e o apoio à tradução pela Ana Carolina Machado. Esse estudo, que foi realizado através de uma revisão sistemática com meta-análise, teve como objetivo avaliar a sensibilidade e especificidade da ressonância para detectar as lesões de rampa meniscal no contexto de ruptura do ligamento cruzado anterior. Foram incluídos 9 estudos, com um total de 883 pacientes, sendo o estudo índex a ressonância e o estudo padrão ouro a artroscopia. E chegou-se à conclusão que a ressonância tem sim uma boa sensibilidade e especificidade para o diagnóstico das lesões de rampa meniscal. Mas a ressonância não exclui a necessidade de se realizar uma artroscopia de rotina para as lesões de rampa, mesmo que essas lesões não sejam suspeitas na ressonância. Esse estudo epidemiológico teve como objetivo determinar o tipo e a frequência das lesões na coluna cervical na população pediátrica no contexto de trauma contuso. Foram incluídos 235 pacientes com até 16 anos de idade, com algum tipo de trauma cervical contuso entre os anos de 2006 e 2018 no centro estudado. As imagens estudadas foram de tomografia e ressonância magnética, que foram classificadas por um radiologista musculoesquelético no que se refere ao nível e o tipo de lesão. Chegou-se à conclusão que os pacientes pediátricos têm altas taxas de lesões na coluna cervical superior, que tendem a ser lesões do tipo distração, que frequentemente são associadas a fraturas de avulsão. E os padrões de lesão em pacientes pediátricos, eles variam conforme a idade, sendo que pacientes com menos de 3 anos são particularmente sujeitos a lesões do tipo distração. Esse estudo observacional e transversal teve como objetivo avaliar se a ultrassonografia ela pode ser utilizada de forma autônoma para avaliar pacientes com epicondilite lateral. Foram incluídos 264 pacientes com cotovelo saudável e 60 pacientes com epicondilite lateral crônica, sendo que foram avaliados pelo ultrassom a espessura do tendão, atividade no Doppler colorido e a presença de esporão ósseo, sendo que esses fatores foram comparados com o cotovelo contralateral assintomático e com os dados da população em geral. A conclusão foi que a ultrassonografia não pode ser utilizada de forma autônoma para esse diagnóstico, sendo um exame complementar na avaliação geral, principalmente devido às variações na espessura do tendão e nos pequenos aumentos de espessura, mesmo em tendões doentes, nos casos de epicondilite lateral. Esse estudo retrospectivo teve como objetivo determinar se aumentar o valor mínimo de densidade e usar um filtro seletivo nas tomografias de dupla energia ajuda a reduzir a ocorrência dos chamados artefatos do tipo CLAMP. Foram incluídos 40 pacientes que fizeram tomografia de dupla energia do pé e tornozelo, sendo que os pacientes foram divididos em 2 grupos, um com filtro de metal e outro sem filtro. E foi realizada uma análise do impacto da mudança do valor mínimo de densidade, por exemplo, de 130 e 150, sobre a frequência dos artefatos. E chegou-se à conclusão que esses artefatos eles ocorrem mais frequentemente se você não utilizar um filtro de metal. E se você utilizar o filtro e aumentar o valor de atenuação mínima, como por exemplo para 150, você vai ter uma redução substancial desse tipo de artefato. Esse estudo retrospectivo teve como objetivo determinar quais são as características da ressonância que sugerem maior risco de osteomielite em pacientes com úlcera de pé diabético que têm ainda imagens ponderadas em T1 normais. O método foram analisados 60 pacientes com suspeita de osteomielite em um cenário de úlcera de pé diabético, sendo que foram realizados os cálculos da razão do ROI na medula óssea sobre o ROI no líquido articular e as dimensões e profundidade das úlceras em pacientes com edema ósseo nas sequências em T2 e STIR, mas que não tinham hipossinal em T1. E a progressão para osteomielite foi caracterizada com aparecimento de hipossinal em T1. Chegou-se à conclusão que
O aumento dessa razão ROI medula óssea líquido articular em imagens T2 e X foi o fator de risco mais forte no desenvolvimento de osteomielite, sendo como fatores secundários o tamanho e a profundidade da úlcera. Esse estudo prospectivo teve como objetivo determinar se o aumento paradoxal da intensidade de sinal na sequência fora de fase está associado à mineralização de matriz ou esclerose da medula. Foram analisados 184 pacientes que foram referidos para avaliar tumor ósseo no centro estudado. Foi realizada uma análise nas sequências em fase e fora de fase, sendo verificado se houve um aumento ou não da intensidade de sinal. Para os casos de aumento, houve uma comparação com as imagens de radiografia e tomografia que o paciente já tinha realizado. E chegou-se à conclusão que as lesões focais medulares, elas apresentam esse aumento anômalo da intensidade em fora de fase em cerca de 1/3 dos casos. E desses, 75% vão sim apresentar esclerose difusa ou sinais de mineralização de matriz na tomografia ou radiografia. Esse estudo prospectivo, utilizando as técnicas de tensor de difusão e tractografia, tiveram como objetivo determinar o valor diagnóstico dessas técnicas na avaliação pré-operatória e na diferenciação dos tumores benignos de bainha nervosa periférica. Foram analisados 22 pacientes com tumor periférico de bainha neural em período pré-operatório. E chegou-se à conclusão que essas técnicas permitem uma boa precisão na diferenciação de schwannomas e neurofibromas, bem como são bem acuradas para descrever a localização dessas lesões em relação aos fascículos nervosos para um melhor planejamento pré-operatório. Esse estudo prospectivo teve como objetivo determinar a performance diagnóstica da artrografia por tomografia com detector flat panel para detectar lesões de cartilagem do tornozelo quando comparado à artrografia por ressonância e artrografia por tomografia com multidetectores. Foram avaliados 27 pacientes com suspeita de lesão de cartilagem articular através desses 3 métodos. E chegou-se à conclusão que a tomografia com detector flat panel teve maior precisão em relação àquela multidetectores e a artrografia por ressonância no aparelho de 1,5 Tesla, sendo por isso devendo ser considerada para esse grupo de pacientes. E esses foram os artigos selecionados do mês. Se você quer se aprofundar nos assuntos, pode acessar o nosso blog ou as nossas redes sociais que você vai encontrar os links dos artigos originais e as discussões. Obrigado por ter assistido. Até o próximo mês.